Oi, pessoal, bom dia. 30/6, terça-feira, ó, eu pulando a semana. Vou passar para vocês a atividade de hoje. Então, hoje eu vou separar em 2 vídeos. Vou passar primeiro português e artes e depois eu passo matemática separado, porque é uma matéria nova, tá? Para não ficar tão extenso e nem cansativo, né? Então, eu passei para vocês, na parte de português, nós já vimos substantivos, né? Os tipos de substantivos, adjetivos, locuções adjetivas. Hoje a gente vai entrar na parte de verbo. Verbo é tudo aquilo que vai dar a situação de ação para a gente na frase. É o que está acontecendo, o que aconteceu ou o que irá acontecer. Nós temos os 3 tempos verbais. O presente, o passado ou o pretérito e o futuro. Então, eu coloquei para vocês as 3 definições e os 3 exemplos. Então, aqui no presente a gente tem assim: exprime um fato que ocorre no momento da fala. E o nosso exemplo: estou fazendo exercícios diariamente. Se eu falo para vocês, eu estou fazendo exercícios diariamente, quer dizer que aquilo está ocorrendo, não é? Estou fazendo naquele momento e todos os dias eu continuo fazendo. Então, eu estou naquele período em que está ocorrendo aquele determinado fato. Qual é o fato aí? Fazer exercícios, né? Depois a gente tem o passado ou o pretérito. Exprime um fato que ocorreu antes do momento da fala. Aí a gente tem a nossa frase: ontem eu fiz uma série de exercícios. Esse fato, ele está ocorrendo? Não, ele já ocorreu. Ele ocorreu quando? Ontem. Então, ele está no passado, já aconteceu, tá certo? E aí a gente tem também o futuro, que exprime um fato que irá ocorrer depois do ato da fala. Daqui a 15 minutos eu irei para a academia fazer exercícios. Eu já fiz? Eu estou fazendo? Então, eu irei fazer, é futuro, tá certo? Então, esses são os 3 tempos verbais que a gente tem. Daí, então, nós temos exercícios para a gente fazer. Eu passei para vocês uma série de frases e a gente vai passar para o passado. Entre aspas, eu coloquei que vocês precisam acostumar com essa palavrinha também, que é o pretérito, significa o mesmo de passado, tá bom? Então, eu coloquei em negrito. O que é negrito? São aquelas palavrinhas que estão mais escurinhas ali, estão destacadas, para vocês saberem que essas palavras que estão destacadas são os nossos verbos, são o que a gente precisa aí mudar para poder colocar no passado. Então, eu tenho aí, vou dar um exemplo só da primeira, hein? O resto vocês vão fazer sozinhos. Pedro acha a vista do apartamento bonita. Então, qual que é o verbo? Qual que tá destacado aí? É a palavrinha acha, não é? É um verbo. Então, como que a gente passa pro passado? Então, Pedro achava, ele já não acha mais, né? Foi alguma coisa que aconteceu, não está acontecendo e nem acontecerá. Então, a gente coloca aí, Pedro achava a vista do apartamento bonita, tá certo? Então, a gente tem as outras frases. O chefe pode indicar seu sucessor. Com as grades reforçadas, a fera não pode escapar. Então, a gente vai sempre observar aí quais são as frases, as palavras, destacadas, que estão mais escurinhas, para poder saber que é ela que a gente tem que mudar para poder mudar o tempo verbal da frase, certo? Combinado? Nós temos aí da letrinha A até a letrinha F para passar no passado. E depois a gente tem o segundo exercício, que é para passar para o futuro, tá bom? Então, nós temos um pouquinho menos, temos da A até a letrinha E. Também estão destacadas em negrito as palavrinhas que são os verbos que a gente tem que modificar, tá certo? Depois, na parte de artes, o que eu passei para vocês? Passei uma pintura do Cândido Portinari, tem aí explicando o tipo de pintura que a gente vai trabalhar nessa arte e tem falando um pouquinho do Cândido Portinari. Ele é um artista que viveu aqui pertinho da gente, na nossa região, aqui do interior de São Paulo, na cidade de Brodowski, talvez alguns conheçam, outros não, mas não é tão distante, né, aqui da gente.
E a gente vai usar para pintar, né? Essa obra aqui, ó. A gente vai usar o sistema de monocromia. Então, o que que é? A gente vai escolher uma cor. Vamos escolher um tom, né? Na verdade, não uma cor. Vamos escolher o tom rosa, o tom bege, o tom azul, o tom verde. Então, a gente vai escolher esse tom e vamos separar todos os nossos lápis, ou giz, ou canetinha, alguma coisa assim, que seja dentro desse tom. O tom verde, a gente tem o verde floresta, o verde musgo, o verde claro, o verde... Tem um monte de tipo de verde, então a gente vai separar todos aqueles tipos de verde, todas aquelas tonalidades e vamos pintar aqui o nosso desenho só dentro daquela tonalidade. Eu posso pintar de vermelho e roxo? Não, estão em tom diferente. Posso pintar de verde e amarelo? Não. Se eu escolher os tons bege, eu vou ter o bege, o amarelo, todos os tons dentro daquele. O azul, azul claro, azul escuro, azul celeste, azul turquesa. Então, eu vou usar só os tons de azul, entenderam? Então, a gente vai pintar aqui usando só uma tonalidade. Essa técnica se chama monocromia, tá certo? Qualquer dúvida, eu tô à disposição.